Boa tarde. Então, hoje a nossa aula de educação continuada é sobre olhos para foco e concentração. Deixa eu- Aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre olhos para o foco, para aumentar o foco, a concentração, olhos que auxiliam na memorização e reduzem o estresse também. Então, são aqueles olhos que a gente coloca aqui no home office, que a gente coloca para as crianças estudarem, para quando a gente quer trabalhar, quer ler alguma coisa, né? Ou alguma coisa do trabalho, ou alguma coisa do lazer também, né? Para a gente aumentar esse foco e a concentração. Então, dicas para quem sofre também com déficit de atenção, né? Não consegue prestar direito atenção em uma coisa, fica só com a mente agitada, pessoas que sofrem com hiperatividade, ou também aquelas pessoas que só querem melhorar ainda mais o seu desempenho, né? Em relação ao foco e à concentração, melhorar essa cognição. Então, antes de falar sobre os olhos, né, eu vou falar sobre alguns hábitos simples, né? Coisas que a gente precisa fazer, né? É igual a higiene do sono, né? A gente diz que não adianta pingar uma gotinha de lavanda no travesseiro e que a gente vai ter um milagre e dormir na hora. A gente precisa de ter alguns hábitos, alguma rotina, né, para a gente conseguir também focar e concentrar. Então, a concentração, né, o que define a concentração é a capacidade de focar em apenas uma tarefa por um período de tempo. E aí, quanto tempo, né, seria? Isso é muito variável, de acordo com a atividade, de acordo com a idade, né, se for uma criança, se for um adulto, também o tipo de atividade que a gente está fazendo, né, se é uma coisa que a gente gosta mais, que a gente tem mais ou menos prazer. Então, esse tempo varia, mas é por um período de tempo concentrando só naquilo, né, e não fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? A gente está muito acostumado com essa ideia de produtividade, de fazer muito e de ser produtivo, mas essa produtividade e essa coisa acelerada é contraproducente, né? A gente sabe que ser produtivo é fazer menos, só que fazer melhor, né? Então, alguns hábitos simples para a gente melhorar também esse foco e concentração aliado aos óleos essenciais. Então, como eliminar a bagunça e o desconforto? Então, né, se a gente tem um ambiente bagunçado, a gente não vai conseguir focar e concentrar em alguma coisa. Então, a gente precisa de um ambiente meramente organizado, né, e confortável, uma cadeira confortável, uma poltrona, né, ou até mesmo no seu ambiente de trabalho ou de casa. Então, ter um lugar adequado, ter uma lista de tarefas, né, a gente listar faz a gente ser organizado e a gente conseguir ver o que a gente tem e estabelecer prioridades também, né? Então, eu vou fazer isso de manhã, isso à tarde, listar o que é para agora, o que é para depois. Então, listar as prioridades que a gente tem para fazer e o que a gente tem que fazer naquele dia. Ter horários pré-estabelecidos, né? Então, estabelecer início, meio e fim do meu trabalho. Então, vou começar às 8, vou dar uma pausinha ali, lá pelas 10, né? Então, ter horários pré-estabelecidos para começar, parar, né? Ter esse momento de descanso também, esse momento de pausa, né? A gente precisa fazer pequenas pausas para a gente conseguir se focar melhor naquilo que a gente está estudando, que a gente está lendo, né? Que a gente está querendo se concentrar. Então, pequenas pausas para a gente respirar, 5 minutos para a gente respirar, para tomar uma água, para tomar um chá, né? Para ir ao banheiro, para se alongar. Então, a gente precisa de pausas também, né? Eliminar distrações. Então, por exemplo, se eu estou na reunião aqui com vocês, meu celular, ele está em outro cômodo, né? Ou ele está aqui do meu lado, mas ele está no silencioso, né? Então, manter a porta fechada. Então, eliminar as distrações, né? Às vezes a gente quer ler uma coisa e está com a televisão ligada, a gente não consegue prestar atenção. Ter uma alimentação e um sono de qualidade, a gente sabe que o sono rege muitas coisas da nossa vida, né? O sono, ele é o equilibrador para a gente, ele faz diversas funções, né? O nosso corpo trabalha durante o sono, equilibrando a gente para que a gente consiga se concentrar e fazer todas as nossas atividades durante o outro dia. Então, o sono e uma alimentação adequada também são essenciais para o foco e para a concentração. E descansar, né? Isso vai tanto para o sono quanto descansar, essas pequenas pausas que a gente diz. Então, são pequenos hábitos simples que a gente consegue fazer e melhorar esse foco e essa concentração, tá? Os olhos, agora vamos falar um pouquinho dos olhos, né? É para isso que a gente está aqui. Os olhos, eles, para foco e para concentração, eles podem ser utilizados de diversas maneiras. Tanto a inalação ela é a principal delas. Por quê? A inalação faz com que a gente inale o óleo, né, aromaticamente, e estimule o hipocampo. O hipocampo é a estrutura cerebral responsável pela memória, pela aprendizagem, pela cognição, pela capacidade da gente fazer escolhas, né? Então, estimulando o hipocampo, a gente vai conseguir todas essas habilidades para aumentar o foco e a concentração. Então,
a gente pode fazer essa inalação de diversas formas, né? O uso aromático. Então, um difusor pessoal, aquelas pessoas que têm aquele colarzinho, né? A gente pinga o óleo ali dentro. Ou também fazer a inalação na palma da mão. Então, pinga uma gotinha na palma da mão e faz uma inalação consciente, né? Pode ser no difusor de ambientes, o meu difusor tá ligado aqui. E pode ser a inalação do jeito que você achar melhor, tá? Em casa, às vezes, a gente tem um difusor, a gente coloca, mas, vamos supor, tem gente que não tem a disponibilidade de levar o difusor para o trabalho. Não tem problema, a gente faz inalação na palma da mão, em concha, que você vai ter o mesmo resultado, o mesmo efeito, tá? Esse é o uso aromático. Outros usos para foco e concentração é a gente fazer um blendzinho de óleos essenciais. Então, a gente faz o rolãozinho e aí a gente passa, né? Passa nos pulsos, e aí você também já pode inalar, passa na nuca, atrás das orelhas, aqui na testa, faz uma massagem aqui. Esse ponto da testa é muito utilizado para questão do foco e da concentração, tá? E também a gente pode fazer o uso da ingestão dos óleos, tá? Então a ingestão, ou seja, numa água normal, ou numa água com gás, ou a gente colocar num patezinho, né? Tô no trabalho, por exemplo, faz um patezinho, coloca uma gotinha de alecrim, uma gotinha de limão no seu patê, e aí você vai ingerir esse alimento também, vai ter os benefícios dos óleos essenciais, tá? Ou saborizar a sua água ali mesmo. Lembrando que para saborizar a água tem que ser ou copo de inox ou copo de vidro, tá? Não pode ser garrafinha da Tupperware, não pode ser copo de plástico, tá? Sempre vidro ou inox. Então vamos falar um pouquinho de cada um dos óleos para a gente usar para o foco e para a concentração. Então, o mais conhecido, né, o mais falado para estimular concentração e foco é o alecrim. Ele auxilia muitos estudantes, ele melhora a memória e a concentração. Mas ele tem uma complexidade química, né? Então, ele tem algumas restrições de usos. Hipertensos, epiléticos, gestantes, eles não podem utilizar ou utilizam com bastante cautela o alecrim. O alecrim ele é um óleo muito estimulante, então por isso que a gente não pode usar assim para todo mundo. Então a gente tem que ver se a pessoa tem essas condições. Se tem essas condições, a gente tem muitos óleos que são seguros também para foco e para concentração. O alecrim ele é um óleo estimulante, então pessoas muito ansiosas, né, às vezes tem que dosar um pouquinho e usar esse óleo com um pouquinho de mais cautela, tá? Mas o alecrim você pode fazer inalação na palma da mão, pôr no difusor, ou sozinho ou com combinação, e também, como eu falei, colocar num patê, né, colocar numa água, num suco, pode colocar uma gotinha de alecrim. Outro óleo muito utilizado é o limão siciliano. O limão siciliano é o óleo da clareza mental. Sabe quando a gente tem, assim, uma lista de coisa para fazer, ou tá tudo aqui na nossa cabeça, né? Mas a gente tem uma lista enorme de coisas para fazer e a gente não sabe por qual começar. A gente começa aqui, daí depois a gente fala, não, vou pular para essa, não, vou pular para essa que é mais rápido. E aí a gente não consegue nem começar a atividade que a gente tem que começar. Então, o limão siciliano ele vai trazer essa clareza. Quando a gente não sabe por onde começar, você começa inalando uma gota de limão siciliano ou tomando uma gotinha na água para trazer essa clareza. Sabe quando a mente está muito cheia e a gente não consegue colocar as coisas em prática? O limão siciliano vai te ajudar nisso. Vai trazer essa clareza mental, vai diminuir essa mente cheia de coisas, vai conseguir fazer com que você se organize, tá? Ele, por conta limoneno, ele vai trazer a melhoria da irritação. Então, diminuindo o estresse, melhorando o humor, para a gente conseguir focar, tá? No que a gente tem que fazer. Esse é o limão siciliano. O peppermint, que é o hortelã-pimenta, também é um óleo muito utilizado para ânimo e disposição. Então, aquele soninho depois do almoço, você inala o peppermint para você conseguir focar no que você tem que fazer e se concentrar. Ele também ele serve para várias outras coisas também, né? Então, por exemplo, se você li muito, tô com uma dorzinha de cabeça, você inala o peppermint que ele vai ajudar a melhorar a dor de cabeça e você conseguir se concentrar no que você tem para fazer, tá? Pode fazer a ingestão ou debaixo da língua, ou uma gotinha na água, inalação na palma da mão ou no difusor também. Ele é um óleo que traz entusiasmo pela vida, então você vai ficar mais disposto a realizar aquilo que você tem que realizar. Limão Tahiti é o lime, né, aqui da doTERRA. Ele contém limoneno e gama-terpineno, tem muitos desses compostos. Esse composto ele ajuda a inibir a acetilcolinesterase, que significa o quê? Que você vai conseguir focar melhor, se concentrar mais e reduzir o estresse. O limoneno, ele ajuda a gente no humor, ele traz essa leveza, ele nos proporciona uma atitude mais relaxada. Então, reduz o estresse, fazendo com que você consiga se concentrar naquilo que você tem que fazer, né, no seu trabalho. Então, além de fazer esse aumento da concentração, ele reduz o estresse e a ansiedade. Então, a gente vai ter uma atitude mais tranquila para a gente conseguir estudar e trabalhar.
E aí ele também pode ser combinado com várias coisas. Todos os óleos que eu tô falando aqui, gente, vocês podem combinar, tá? Ah, eu tenho alecrim e tenho limão siciliano, então combina os dois. Ah, eu não, só tenho limão Tahiti, então vai de limão Tahiti, tá? São vários óleos que vocês podem ou usar isoladamente eles ou fazer também a combinação deles, tá? Tanto na inalação na palma da mão como no difusor. Outro óleo é o frankincense. O frankincense ele pode ser utilizado tanto no difusor, né, via aromática, como na palma da mão, como um uso que eu gosto muito do frankincense é pingar ele no topo da cabeça, aqui no ponto GV20, que a gente diz que é um ponto de acupuntura. Então é bem aqui, você abre o cabelo, pinga uma gotinha, massageia aqui e depois dá para você inalar. O frankincense, ele tem a propriedade de diminuir a agitação de pensamentos. Então, ele é um óleo que vai aterrar a gente, vai como se trazer a gente para o centro, trazer a gente para o chão, fazendo diminuir essa mente acelerada, sabe? Que a gente pensa numa coisa, pensa em outra e a gente não consegue se concentrar. Então, ele vai ajudar muito na questão da concentração por isso, por diminuir a agitação de pensamentos, tá? É um óleo que nos traz para o presente, nos traz para o momento, para o aqui e para o agora, tá? Então, ele baixa essa energia e faz a gente se concentrar. Outro óleo que eu gosto muito é um dos óleos que está aqui no meu difusor, é o vetiver. O vetiver tem um cheirinho maravilhoso de terra molhada, eu digo. Ele também é um óleo aterrador, então ele traz a gente para o presente, traz a gente para o aqui e agora, e ele vai diminuir essa ansiedade, ele traz essa presença, né? Então, eu estou presente, eu estou com atenção plena e eu vou desempenhar, eu vou fazer isso que eu me propus, tá? Então, ele é um óleo muito utilizado em crianças e adultos também que têm TDAH, para trazer essa concentração. Ele vai baixar essa energia corporal, né, essa agitação de energia corporal, e vai trazer, vai baixar a energia mental e vai trazer para o corporal. Então, vai fazer a gente se concentrar. Eu gosto muito de colocar ele com algum cítrico. Então, ou colocar ele com laranja, ou colocar ele com limão Tahiti, ou com limão siciliano. Eu acho que fica uma combinação bem legal. Outro óleo é o cedro. O cedro, ele vai trazer uma força, uma presença e uma persistência. Sabe quando a gente tem um projeto, a gente começa num projeto e aí a gente trabalha um pouco naquele projeto, daí a gente desiste. Daí a gente começa em outro projeto, daí a gente desiste. Aí a gente começa outra coisa, empreender em amor, aí a gente desiste. Então, o cedro, ele vai trazer essa persistência, essa constância, essa coragem de desempenhar esse projeto até o final. Então, ele traz essa presença e ajuda a gente ao foco. Sei que aqui todas são clientes, mas o cedro, ele é um óleo que a nossa equipe está dando de brinde para novos cadastros. Então, se você tem alguma amiga, algum conhecido que quer conhecer os óleos, quer colocar na rotina, o cedro de 15 ml é um brinde que a gente está dando para a nossa equipe, quem se cadastrar esse mês de fevereiro, tá? O outro produto que eu queria falar para vocês é o Finker. O Finker é um roll-on desenvolvido pela doTERRA. Ele é da linha Kids, mas na verdade ele serve para adultos também. Então o Finker, ele é um mix de atenção e ele tem vários óleos nele. Ele tem vetiver, que eu disse para vocês, peppermint, clementina, alecrim e é diluído em óleo de coco. Então a gente pode fazer um roll-on, quem não tiver o Finker, né? Ou aqui, né, quem é cliente, quem fizer 125 pontos até o dia 15 de fevereiro, ganha o Finker de graça, tá? Então, quem quiser, pede para sua consultora te ajudar a fazer a listinha de pedidos para vocês ganharem o Finker até o dia 15. Então, o Finker é um blend da atenção, então a gente pode usar tanto para as crianças como para os adultos, né? Na nuca, atrás das orelhas, no centro do peito, é um lugar que eu gosto muito também de utilizar, aqui na testa. E aí, a gente pode também, os roll-ons, gente, a gente também pode utilizar ou no pulso e inalar, né? A gente consegue a via tópica e a via aromática, como também só a tópica, tá? Aqui eu coloquei algumas misturinhas de ideias para vocês, né? Uma dica para ver se os óleos se combinam, né? Se vocês vão gostar da combinação do difusor, é abrir todos os óleos. Então, você abre, vou abrir o alecrim, o limão e o cedro. E aí você cheira e vê se gosta da combinação. No difusor, da combinação, no total. Então, por exemplo, se eu escolher alecrim e limão siciliano, eu vou colocar 3 ou 4 gotas de cada, tá? Então, vocês podem misturar os óleos. Eu sempre gosto de colocar o alecrim, o peppermint e o limão siciliano, ou o vetiver e o limão Tahiti, como eu falei ali para vocês. Então, são várias misturinhas que vocês podem fazer ou no difusor ou também na palma da mão, tá? Ou no roll-on, para vocês estarem fazendo via tópica. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode desabilitar o microfone aí, que todo mundo está com o microfone mutado, pode desabilitar e perguntar ou compartilhar alguma experiência que deu certo. Espero que tenha ajudado algumas de vocês.
a fazer uma misturinha. Às vezes a gente tem uma rotina muito pesada e às vezes criança e trabalho, e estudo e casa, e aí a gente não consegue ter essa dificuldade mesmo de dúvida. Bom, gente, eu vou terminar então a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar ou para a consultora de vocês, no grupo de vocês, tá bem? Foi um prazer.